Eu quero ler na Bíblia agora a palavra do Senhor e quero refletir um pouquinho com você nesse momento. E eu separei aqui um texto da palavra do Senhor que está em Isaías 6. É um texto muito conhecido, mas eu quero destacar apenas o início deste capítulo. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor de toda a terra, Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus olhos, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É muito interessante a gente lembrar o contexto dessa experiência que o profeta Isaías teve. O profeta Isaías era um profeta conhecido como profeta palaciano. Ele era um homem que exerceu o seu ministério no palácio, no meio da corte, no meio daqueles que dominavam e que dirigiam todo o cenário político e administrativo daquele reino. E num determinado momento, Isaías relata que ele, estando no templo, ele pôde perceber, no momento dramático, tenso e triste, o rei Uzias, um rei que tinha operado maravilhas no meio do povo, morreu, e aquele cenário preocupante, com a vacância do reino de Israel, trouxe para Isaías uma experiência muito especial, que foi a certeza de que se o reino terreno vagava, se no trono terreno não havia um rei, o Senhor dos exércitos, o Senhor eterno, o Senhor soberano, estava no trono dele, dirigindo toda a história da humanidade. É muito interessante esse cenário para que a gente sempre se lembre de que nenhuma situação, por mais afrontosa, por mais tensa, por mais dramática, por mais cruel, por mais preocupante que seja, é capaz de tirar o domínio eterno do Senhor. O cenário da visão de Isaías é um cenário que sinaliza o Deus recebendo adoração, o Deus recebendo reverência, como ninguém recebe. Ele estava no comando e ele recebia reverência
como uma autoridade que não se tinha comparação em toda a história que Isaías podia compreender. Meu querido, minha querida, eu sei que nós vivemos hoje no mundo um cenário preocupante. Eu sei que a gente vive um momento desconhecido. Eu sei que a gente vive um cenário em que as dúvidas surgem. Eu sei que é um momento em que a gente tem mais perguntas do que respostas. É um momento em que a gente tem mais preocupações do que tranquilidade. É um momento em que a gente tem mais dúvidas do que certezas. É um momento que a gente tem mais tensões do que distensões. Nesse cenário, Deus está dominando e está no controle de toda a caminhada humana. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está à mercê da sorte. Deus dirige a sua história e o caminho melhor para nós é reconhecer essa soberania do Senhor. O texto diz que Isaías percebeu o Deus eterno rodeado de seres celestiais, e estes seres adoravam o nome do Senhor, e a expressão usada era santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que na língua em que o Velho Testamento foi escrito, a repetição tríplice de uma palavra, ou então de uma adoração, significava que ela tinha o mesmo valor, o mais valor até, é bom que se diga, do que a gente reconhece aqui em nossa língua, do superlativo absoluto sintético. Então, era como que se os anjos, os serafins, melhor, dissessem: Santíssimo é o Senhor. Ele é o santo, é o eterno, é o onipotente, é o onisciente, é o onipresente. Deus está no controle de todas as coisas. E aí, a experiência marcante é que naquele cenário preocupante, naquele cenário em que a tensão reinava, Isaías pôde concluir: eu sou um fraco. Melhor dizendo, não sou um fraco, eu sou nada. E é isso que nós somos. Nós nada somos. Isso não significa que devemos desenvolver e aprovar uma atitude de autoestima baixa. Não, não é isso, não. É reconhecer a nossa fragilidade. Mas não é uma fragilidade que tem alguma força. Não é uma fragilidade que pode despontar com algum poder. Nós nada somos diante da grandiosidade do Senhor. E ele viu: olha, eu sou um pecador, eu vou perecer, porque eu vi agora o Rei da Terra, o Rei do Universo, eu tive essa visão, e eu sou impuro, eu sou um pecador, eu vou morrer. E aí, Deus, então, intervém, e a intervenção dele é ir ao encontro do profeta e purificar os seus lábios. Ah, que coisa linda! Neste momento, Deus pode ir ao seu encontro. Ele pode vir ao meu encontro, porque cada dia e cada momento é uma experiência nova. E com a intervenção miraculosa dele, operar uma bênção tremenda neste momento. Eu gostaria de convidar você a confiar nesse Deus eterno. Eu gostaria de convidar você a confiar nesse Pai bendito, nesse Deus amoroso, que desce da sua glória e vem ao nosso encontro, que sai da sua magnífica morada e vem habitar com a gente,
que vem interceder por nós, que vem caminhar com a gente, que vem morar em nós. Foi isso que ele fez em Jesus, e é isso que ele diariamente renova no coração de qualquer pessoa que desejar. No meio de uma tensão, de uma preocupação, de uma luta, de uma aflição, de uma tempestade, de um temporal, Deus é capaz de vir, é capaz de intervir e trazer bênção para nós. Confie nele, confie nesse Deus maravilhoso, confie nesse Pai eterno, confie nesse Deus extraordinário, que é capaz de mudar os quadros e mudar o cenário, é capaz de mudar a experiência de cada um de nós, é capaz de mudar o cenário de toda a humanidade, e ele pode fazer isso.